Ora, muito boa tarde. Vou fazer aqui uma preleção sobre o marxismo woke. O marxismo woke, a diferença entre o marxismo tradicional e o marxismo woke e as consequências que este movimento já trouxe de destruição. Bom, em primeiro lugar, o marxismo tradicional é o marxismo-leninismo revolucionário. Ou seja, aquele que entende que há uma incompatibilidade entre os interesses do capital, dos capitalistas, e o interesse dos trabalhadores, da classe laboral, entre aquilo a que o Marx chamava a burguesia e o proletariado, e, portanto, essa era a oposição primordial, a luta primordial e, inexoravelmente, iria conduzir a uma revolução proletária violenta, tal como aconteceu na Rússia em 1917, tal como aconteceu na China em 1949 e tal como aconteceu em 1975, 74, 75, em Portugal. Portugal foi talvez o último exemplo clássico da revolução proletária contra a burguesia, feita nos moldes tradicionais e, em certa medida, já fora da época. Já fora da época. E já fora da época porquê? Porque nos anos 60, toda a gente fala do maio de 68, eu sou dessa geração, eu sou da geração boomer e, portanto, a geração que apanhou quando entrou para a universidade o maio de 68, o maio de 68 cá foi sobretudo em 69, o nosso país é atrasado em tudo, mas foi de facto uma revolução cultural que começou provavelmente em França, na Sorbonne, como é conhecido tudo. Mas eu diria, nos anos 60, os anos 60 são anos de tumulto e de revolução cultural na Europa, e eu diria que, sobretudo devido ao legado do António Gramsci, de quem eu já falei várias vezes em vários vídeos que estão neste site, mas não só, de outros autores como Herbert Marcuse, Cohn-Bendit, que depois acabou em social-democrata, mas na altura não era, Louis Althusser, a escola de Frankfurt toda, a que esteve na Europa, a que esteve nos Estados Unidos e a que voltou para o Ocidente, e menos de Simone de Beauvoir e de Jean-Paul Sartre, mas toda este conjunto de pensadores tiveram uma conclusão relativamente próxima, que é a seguinte: não há hipótese, o Gramsci foi o primeiro a dizer isto, já não há hipótese de haver uma revolução socialista. Afinal, sempre houve em Portugal em 75. Porquê? Por uma razão simples. Porque os trabalhadores aburguesaram-se. Isto é, o efeito da sociedade de consumo sobre os trabalhadores e com os trabalhadores fez com que eles reivindicassem através dos seus poderosos sindicatos mais salários, mais dias sem trabalho, mais férias, mais bem-estar e, em vez de os tornar mais fortes a caminho da revolução, fê-los desprezar a revolução. Espera lá, não vamos dar cabo deste brinquedo. Este sistema favorece-nos. Nós temos que continuar a reivindicar cada vez melhor situação para os trabalhadores, mas não nos interessa destruir o sistema. Não nos interessa a revolução socialista. Ou seja, os trabalhadores aburguesaram-se pela sociedade de consumo. E assim não pode haver revolução. E então o que fazer? É a nova pergunta do velho Lenin. O que fazer então? É simples. Primeiro, enfim, há várias soluções, não é? Os teóricos do maio de 68 diziam, bom, vamos optar por uma nova classe revolucionária.
que são os descomprometidos. Quem são os descomprometidos? São os estudantes, são os intelectuais, são os artistas e são os marginais, o lumpen das sociedades, os drogados, as prostitutas, os desempregados, aqueles que não têm nada a perder. Outra solução foi o wokismo. O wokismo, que também é, de alguma forma, filiado na escola do Gramsci, pensa outra coisa. Não, espera lá. E se nós formos atacar, em vez de atacarmos em primeiro lugar a infraestrutura económica e os aparelhos repressivos, que é o que acontece na Revolução Clássica, vamos atacar a polícia, vamos atacar as forças de segurança, vamos atacar as forças armadas, vamos atacar o capital financeiro, vamos assaltar os bancos, vamos assaltar as empresas? Não. Isto fez-se em Portugal 74, 75, não. E vamos destruir a sociedade burguesa através da demolição paulatina, sistemática e concomitante daquilo que são os aparelhos ideológicos tão bem definidos pelo Luís Althusser. Quais são esses aparelhos ideológicos? Em primeiro lugar, a família tradicional. Em segundo lugar, a escola, qualquer nível de escola. Em terceiro lugar, a religião. Em quarto lugar, a cultura, a arte, a música. Vamos destruir peça a peça todos estes instrumentos ideológicos e quando já não houver nada consistente nestas áreas e quando isto invadir os aparelhos repressivos, a sociedade cai. A economia sozinha já não é suficiente para defender a sociedade burguesa e capitalista. Isto é verdade. E ainda por cima é verdade. Bom, e aí é que nasce o wokismo, ou se quisermos, no plural, os wokismos, são vários modelos simultâneos e articulados. Ora bem, qual é... Portanto, o wokismo é uma forma de marxismo renovado. Woke, o que é que quer dizer? Quer dizer acordado. Aquele que já está acordado para esta asneira, obviamente. Qual é o método usado pelo wokismo? O método é simples. É preciso dividir a sociedade entre opressor e oprimido. Há sempre um opressor e há sempre um oprimido. E, portanto, temos que ir sempre à procura de quem é que é o opressor e de quem é que é o oprimido. Dentro das instituições, mas também a partir das instituições. Por exemplo, o homem, o masculino é opressor. Há uma criatura que colabora nesta patetice eficiente e que tem esta fórmula extraordinária: em cada 3 homens, um é um opressor violento. Bom, portanto, 1/3 do sexo masculino seria opressor. Mas o opressor é opressor em relação às mulheres, mas não só. Há toda uma cultura masculinizada que oprime através daquela predominância que resultou desde o início na divisão do trabalho. Depois é o branco. Portanto, já temos o homem masculino, e agora temos o homem branco. O branco contra as outras culturas. O branco que matou os índios na América. O branco que matou os negros com a escravatura. O branco que matou os judeus com o nazismo. O branco que matou os muçulmanos nas cruzadas. O branco é sempre o homem branco, o facínora. E, portanto, já temos aqui um segundo opressor. Não é só o homem,
contra as mulheres e o resto, mas o branco contra as outras etnias. Depois temos o cristão. O cristão é outra dicotomia. O cristão contra os judeus. O cristão contra as bruxas. A Inquisição contra os judeus. A Inquisição contra os hereges. As cruzadas dos cristãos. Em nome do cristianismo, fez-se uma sangueira geral. Portanto, o cristianismo é opressor e as outras religiões, coitadinhas, são todas oprimidas. Claro que isto é falso, não é? Mas não faz mal, vamos continuar no discurso desta gente. E depois, o heterossexual. O heterossexual binário, aquele que acha que só há dois grupos, os homens e as mulheres, ponto final, parágrafo. Esse tipo é um facínora. Esse tipo de gente, podem ser mulheres também, o heterossexual. O heterossexual contra as lésbicas, o heterossexual contra os gays, o heterossexual contra os bissexuais, o heterossexual contra os transgêneros, o heterossexual contra os queer e contra o mais tudo vem daqui. Bom, temos aqui de novo um opressor. Isto é o método geral. Esta é a regra geral pela qual funciona a ideologia woke. É preciso destruir o opressor. Em segundo lugar, é claro que isto não se demonstra nada, não é? Não se demonstra nada, porque o cristianismo é opressor na China. Não, na China foi oprimido. O cristianismo foi e é. Está a ser oprimido. Foi no tempo dos descobrimentos, foi oprimido no Japão. Deram-nos Hiroshima ou Nagasaki, já não me lembro. Nagasaki. Mas depois deram cabo da presença dos missionários cristãos no Japão. Desapareceram, não é verdade? Na China, aonde é que foram admitidos? Nas pequenas colónias. Havia cristãos em Hong Kong e em Macau e em pouco mais, mas o resto, desde a Revolução de 49, tem sido uma opressão tenebrosa contra os cristãos, protestantes, ou sem ser protestantes, católicos, seja lá o que for. Bom, mas isto, o wokeismo, não vale a pena, porque isto estraga a narrativa. Isto vai estragar a narrativa toda. Esteja calado, seu velho de merda, era o que faltava, pá. Isto é proibido falar. Isso é proibido falar. Muito bem. Portanto, e é claro, e o racismo, a mesma coisa. O branco opressor. Estes gajos não sabem nada de história, não sabem nada de antropologia cultural. O branco opressor. Em África havia racismo entre as tribos. Estes imbecis deviam estudar, por exemplo, no Planalto de Tete, como é que foram as relações entre os macuas e os macondas. Vão estudar. Há um livro fantástico, Os Macondos de Angola, do Jorge Dias. Vão lá, procura-me. Não, isso não interessa. Oh, seu estúpido. Mas é que eu também tirei o curso de antropologia, estudei isto. Não, cala-te, pá, cala-te, não, estás a estragar a narrativa, isso não nos interessa nada. Então, pretos a perseguir pretos, estás parvo ou quê? Mas isto aconteceu em todo lado. Isto aconteceu em África, na África, chamada África Negra, em todo o lado. Na África do Sul, os Zulus e os Xhosas. Houve um morticínio de osas com a tribo dos Zulus. Epa, está calado, pá. São tudo negros, pois são. E então? Não é? Não, mas isto não interessa. Isto não interessa. O que interessa é manter esta teoria que quem persegue são os brancos. Porque essa história de que os negros também perseguem os negros é péssima porque estraga isto tudo. Então quem é que inventou a escravatura em África? Não foram os negros?
Quando nós lá chegámos, não havia escravos negros de negros. Então a rainha Ginga não se senta em cima de uma escrava, nas costas de uma escrava. Pá, está calado que isto não interessa nada, pá. Estás a estragar o discurso, não é verdade? A narrativa falsa do wokismo. Pronto. E assim sucessivamente, e nas raças amarelas a mesma coisa, havia guerras entre mongóis e outras raças que não os mongóis, não é verdade? Também do continente asiático. Enfim, isso não interessa nada. Ou na Ameríndia, os índios americanos combatiam-se uns contra os outros. Isso não interessa. Faziam vítimas entre si. Isso não interessa. Ofereciam dos seus próprios territórios vítimas em holocausto aos deuses fantásticos que eram demónios daquelas religiões que eles tinham. Isso não interessa. O que é preciso é criar uma lógica anti-caucasiana, pá, para destruir a cultura ocidental. Está calado, pá. Pronto. Ora bem, portanto, os métodos são sempre estes. É preciso encontrar um opressor. É claro que dirá assim, mas é sempre assim da cultura. A maioria das vezes é assim, mas às vezes segue-se por outra via. Por exemplo, no que toca às religiões, há outra fórmula woke que está neste momento em vigor no Vaticano, que está neste momento em vigor em quem manda na Igreja Católica, que é o do indiferentismo religioso. Não, isto é tudo relativo. O relativismo. Não. Calma. Não é só pelo cristianismo que as pessoas se salvam. Não, que ideia. Qualquer religião salva. No fundo, salvam todas. Para quê? Para quê ser proselitista? Para quê a catequese se qualquer religião tem o mesmo objetivo e consegue os mesmos efeitos do que a religião católica ou do que a religião cristã? É indiferente. Portanto, o que é preciso é substituir a religião verdadeira por ativismo social. As pessoas têm que estar permanentemente ocupadas, senão começam a pensar. E pensar é muito mau. Portanto, é preciso ativismo. Em vez de contemplação, silêncio, adoração. Ativismo. Teologia da libertação. Libertar os oprimidos. Libertação de quê? Dos oprimidos. Cá está o oco. O que é preciso é troçar da religião. Vejam as cerimónias que têm sido feitas numa inauguração de um túnel onde estiveram os mais elevados representantes da União Europeia, onde houve um culto satânico em tom de ópera ou em tom de teatro, ou mesmo o satanismo oficial, consentido e admitido como religião. Portanto, esta ideia é também outro método. O opressor significa que não há nenhum proselitismo e que tudo é bom. É claro que menos o cristianismo não é bom, mas de qualquer maneira, qualquer religião, o próprio cristianismo está-se a devorar a si próprio, está-se a destruir a si próprio, através dos chefes religiosos, com esta ideia do ativismo e do relativismo. Felizmente estão velhos, é a minha geração para cima, incluindo a minha para cima, os principais fautores das asneiras. E felizmente há uma coisa inexorável à superfície da Terra, que é os velhos tendem a morrer. Portanto, duas boas notícias. Uma boa notícia é, quando morrerem, são substituídos, vão dar lugar às novas gerações que já são, elas próprias, muito mais direitas, muito mais sérias neste objeto. O renascimento vai-se fazer através das novas gerações e da promessa que elas próprias têm
de repor a verdade. E, em segundo lugar, vai ter outra consequência, para uns desagradável, para outros muito desagradável e incómoda, é chegarem ao lado de lá e encontrarem o juiz verdadeiro, vivo, eterno e omnipotente, que vai dizer assim: então, meu caro, tu utilizaste os dons que eu te dei para isto, então tens aqui a tua paga. E a paga vai ser muito desagradável mesmo. Bom, continuando. A cultura branca é preciso, a supremacia branca é fundamental destruir. E como é que ela se revela? Revela-se para o wokismo através não só da evangelização e do colonialismo, mas através das línguas. Já viram? Então, mas a África do Sul fala inglês. As colónias falam todas ou português, ou inglês, ou espanhol. Não é? Então como é isto? Não. Isto são línguas brancas. Isto são línguas da Europa. É preciso destruir esta influência. Chegam a atacar a própria invasão cultural por via da alimentação de tipo ocidental, que é pura verdade, de facto, mas é com a vontade, é com a deliberação dos povos. Alguém obriga alguém a comer hambúrgueres? Alguém obriga alguém a beber bebidas de cola? Alguém obriga, eu não digo o nome para não ser aqui propaganda, qualquer coisa cola, há várias. Alguém obriga alguém a comer esparguete? Ou bem, alguém obriga alguém a comer pratos tradicionais da Europa, que não são da Europa, muitos deles são pré-europeus. Como é que é? Alguém obriga alguém? Não. É a própria sociedade de consumo que divulga livremente estas alimentações e elas acabam por pagar, não é? A Rússia não anda a obrigar o Ocidente a beber vodka, nem anda a obrigar as populações da África a beber vodka, nem caviar, que é um bocado mais caro. Nem os escoceses andam a bater nas pessoas para elas beberem um whisky. Não é verdade. Nem uma bebida inventada pelos monges, que é a cerveja. Os alemães andam, qual terceiro Reich, a obrigar as pessoas a beber cerveja. As pessoas bebem cerveja porque gostam. Aliás, das melhores cervejas que eu bebi na minha vida não foram nem sequer feitas. Olha, uma delas é em Cabo Verde. Era em Cabo Verde que não tem água, uma coisa extraordinária. Outra que eu achei absolutamente fora de série era na África do Sul. Outra que eu achei absolutamente fora de série é na China. Tem uma cerveja extraordinária. Alguém anda a obrigar os chineses a beber cerveja inventada pelos monges católicos medievais. Mas que estupidez é esta? As pessoas comem e bebem do que gostam. E, portanto, se há um menu internacional, e há baseado numa alimentação europeia, é verdade, de facto, existe, mas é porque as pessoas querem. Agora, esta gente é estúpida e mal intencionada. Vamos lá ver. Quando é que a Europa teve contacto com produtos que hoje fazem parte dos menus internacionais que eles dizem que são europeus? Depois dos descobrimentos, depois do século XVII. Vamos lá ver se não. Quando é que as batatas entraram para a Europa vindas das colónias espanholas, designadamente do Peru? No século XVII, XVIII. E o cacau, vindo da África para fazer o chocoatl e vindo sobretudo da Ameríndia, da América Latina, chocoatl, veio no século XVIII ou XVII. E o café veio no século, bem à mesma altura. E o chá já vinha antes, mas divulga-se a partir deste contacto
colonial europeu. E o arroz? E o trigo rijo? Estamos a brincar. Então quer dizer, a Europa é que é a responsável por ter descoberto o café, que não é europeu, o chocolate, que é baseado em açúcar, que não é europeu, e em cacau, que não é europeu. E as pessoas são obrigadas a consumir isto por causa do imperialismo. Opa, isto é uma coisa que brada aos céus. Brada aos céus. É de tal maneira mentiroso, é de tal maneira falso, que, não, mas como as pessoas não sabem história, engolem isto como verdade. A cultura europeia torna-se uma cultura esmagadora, oprimida, opressora, que é absolutamente devastadora para as outras culturas. É? Olha que interessante. Então vamos à música. Música. Quem é que inventou os blues? Os blues que hoje em dia atravessam o mundo inteiro. Rhythm and blues. Vem de onde? Vem da comunidade negra americana. E o soul vem da comunidade negra americana. E o samba veio da comunidade mestiça do Brasil. E a rumba, e o tango, e tantos outros. A morna de Cabo Verde. E o fado, que tem origem no melisma árabe. Então isto é que é a cultura dominante branca. É mentira. Isto é mentira. E, no entanto, vêm com esta teoria de que esta cultura é branca e opressora. É falso. É falso. Bom, é claro, dir-me-ão, mas quem divulgou isto foi a sociedade industrial e de consumo, com certeza, a fazer discos, a fazer telefonias, a fazer cinema, a fazer filmes, a fazer... Claro, claro, sem dúvida nenhuma. Mas isto é um melting pot, isto é uma realidade sintética e sincrética, tal que qual como o menu, que se baseia numa série de civilizações não brancas que contribuem para este êxito. Não é? Contribuem para este êxito. E, portanto, francamente, criminalizar esta herança cultural é, de facto, um absurdo completo. E quem diz a música diz a arte e a literatura. E então, como é que se destrói a funcionalidade da arte e da literatura? Bom, uma parte é por oclusão. Vamos tentar esconder. Quanto mais escondermos a herança dos nossos inimigos, mais incapacitamos a descodificação da nossa mentira. E, portanto, torna-se imperativo dominar os média. Eu, por acaso, aqui altero um bocadinho a minha frase. Não é bem dominar os média. É dominar os média, transformando os média em mérdia. Que é o que é hoje. Bom, como é que se domina os média transformando-os em mérdia? Criando um discurso não subliminar, mas mesmo direto, que seja ele próprio o transmissor da ideologia woke. Portanto, eu dou um exemplo, parece mentira. Se não visse fotografias, frames do filme, não acreditava. Fizeram um filme da Walt Disney sobre a Branca de Neve. Mas a Branca de Neve é negra. Não percebi. A Branca de Neve é negra. Sim, puseram uma rapariga negra a fazer de Branca de Neve. Bom, estão a perceber? A patetice chega aqui. O Walt Disney já tem filmes para criancinhas em que se promove a ideologia gay e LGBT. A pintura e a escultura começou antes. Isto começou antes da Revolução dos anos 60.
começou na altura, também veio de França, em que se quis, vamos lá ver, alterar a função da arte. A arte sempre teve uma função supletiva de natureza ideológica. A arte sacra. Para que é que serve a arte sacra? A arte sacra serviu para a Contra-Reforma. A arte sacra serviu para tornar as catedrais da Contra-Reforma um espetáculo. A arte, em todo sentido, a escultura, a música, o canto gregoriano, a talha, não é assim? A pintura, a azulejaria, tudo em conjunto, no fundo fazia o mesmo propósito, que era elogiar a mensagem evangélica, em certa medida, de uma forma integrada, multifuncional e coordenada. No fundo, era dizer a mesma coisa por palavras, por azulejos, por telas, por estátuas, por órgãos, música, estão a ver, por polifonia. Pronto. Mas isto é a direita reacionária, não sei quê, lá. Bom, então vamos para o comunismo, para o socialismo, não é? No socialismo há uma arte, o chamado realismo socialista. São aqueles gajos com as bandeiras que apareciam nos murais, tudo a marchar, umas mulheres com músculos, mangas arregaçadas, com metralhadoras e enxadas a marchar no sentido da vitória. Ainda há, a gente vê a Coreia do Norte, aquelas estátuas dos Kim Il-sungs e daquela gente toda, em grandes poses, muitas delas foram derrubadas, do Lenin e do Stalin, mas há outros sítios. E mal, porque aquilo é história, não devia ser derrubado, mas não há nada a fazer, a humanidade é mesquinha, não vale a pena. Enfim, aconteceu com os romanos, aconteceu com os gregos, e bem, agora aconteceu com o Hitler e com o Stalin e com o Lenin, e vai acontecer sempre. Por isso é que o Dr. Salazar, quando disseram que a ponte ia chamar Salazar, disse, então deixem-me escolher as letras. Eu quero letras de tirar. Amovíveis. Já sabia, não é? Como é evidente. Letras de tirar. Bom, por conseguinte, esta ideia é uma ideia, digamos, que existe como fórmula histórica. Todas as sociedades em determinada altura se utilizaram da arte como uma forma de expressão ideológica. A Grécia, a Roma, etc. A Idade Média toda, com uma arte muito mais fraca, mas não interessa. Toda a gente, os incas, os maias, os egípcios, toda a gente utilizou a arte num sentido ideológico, religioso, ideológico, e que é a mesma coisa. Bom, e estes tipos agora querem, pura e simplesmente, quiseram, naquele movimento destrutivo da função da arte, que é uma função histórica, não fui eu que inventei, é uma função histórica, quiseram criar, e então evoluíram através do cubismo, do surrealismo, do não sei quê, até se chegar à arte sem sentido, à arte sem significado. Eu tive a ocasião de ir com o Dr. Mário Soares a uma exposição na Bélgica, da Europa, salvo erro, da Europália, em que estava, eu não vou dizer o nome do autor, é um artista muito renomado e muito bem pago, que tinha uma tela branca com papel higiênico colado. Uma tela branca com papel higiênico amarfanhado e colado na tela. Eu disse, olha, está aqui uma obra de fulano, já viu, Sr. Presidente, de propósito, não é? Tudo a ouvir. Já viu? Tem aqui uma tela em branco com papel higiênico colado. E o Soares, que era mula, disse-me assim, pois eu esta arte não consigo atingir, não sou capaz de atingir e tal, e disfarçou e foi-se embora. Bom, isto é a arte inútil, a arte sem significado, a arte que já não consegue transmitir mensagem alguma. Da mesma forma, a escola de Frankfurt e o marxismo cultural
tentou criar música sem sentido. Teve menos sorte, porque as pessoas, aquilo soa mal, é de mau. Quadros destes, ninguém os compra, paciência. Ou compram poucos, ou patetas, enfim. Agora, o problema maior é quando a coisa se mete na música. A música toda a gente ouve e aquilo é de menos. Não tem harmonia, não tem ritmo, não tem nada. E está muito bem para meia dúzia de tontinhos. Agora, as massas não consomem aquilo. Portanto, teve pouca sorte. A música sem sentido teve pouca sorte. Não é verdade? Bom, ainda tentaram invadir o jazz, mas a partir de uma dada altura acaba a clientela, porque o jazz tem que ter um mínimo de música para ser audível. Bom, portanto, outra maneira de acabar com esta arte é diretamente um atentado à arte. Se os senhores se lembrarem, em 2024 houve umas gajas, tem outro nome, que foram ao Louvre a tirar tinta para cima daquele vidro que cobre a Mona Lisa, não é? Cagaram aquilo tudo. E depois tiraram fotografias muito contentes de terem espatifado aquilo tudo. Ou, como há uns selvagens, volta e meia, que pintam estátuas públicas no meio da rua, cagam aquilo tudo e tal. Enfim. E por conseguinte, fazem mesmo formas de demolição, cortam as cabeças e os braços. Quantas vezes o desgraçado do Essa de Queiroz, não é assim, ficou com a pequena sem cabeça, ou sem braço, ou seja lá como for. Bom, e depois alguém com muita paciência repõe e vem outro selvagem que estraga. Bom, é outra das formas do wokeismo, que é a destruição da memória, a destruição da arte, a destruição daquilo que é uma expressão da estética, ainda que do passado. Bom, quanto à ideologia de género, a fórmula é criminalizar o masculino, criminalizar tudo o que pareça identidade machista, tudo o que, no fundo, quer-se ligar ao masculino a ideia do assédio, ao masculino a ideia da violação, ao masculino. É extraordinário. Uma das razões por que se queria condenar a Branca de Neve é porque o príncipe encantado deu um beijo não consentido à Branca de Neve. É extraordinário, ao que chega isto. Isto foi dito. Atenção, isto não é fantasia minha. Atenção. Parece, não é? Mas não é. Bom, portanto, outra fórmula é alterar a linguagem. A linguagem não pode ser binária. Não pode ser só binária. Portanto, vamos criar a linguagem neutra. Cá não pegou, não é? Que é haver um género neutro. Isto no inglês e no francês pegou mais, e mesmo em alemão, porque tem neutro, não é? Os alemães têm neutro. Agora, nós que não temos, isto não pegou. Não, felizmente, foi uma estupidez que nunca pegou cá. Não é? Mas pegou outra saloiada que já é irreversível. A correção política já é irreversível. É entrar-se numa sala e dizer: excelentíssimos senhores professores e professoras, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, excelentíssimos, quer dizer, pronto, acabou. Isto é inevitável, não é verdade? Portanto, aqui ficamos numa alteração inclusiva da linguagem por redundância. Vamos pôr mais género, que é para ser os dois géneros ficarem muito contentes. Bom, a ideia da ideologia de género é que sexo e género não é a mesma coisa. Sexo nasce com uma característica masculina ou feminina, mas depois o género é opcional. Isso é o que estes gajos querem dispor. Eu nasci com homem, mas sinto-me bissexo. Não, nasci como mulher, mas acho que sou sei lá o quê. Bom, enfim. Portanto, é preciso, no fundo, o que é preciso é quase que
penalizar o princípio do heterossexual binário. Este princípio tem que ser destruído. E, portanto, vamos criando categorias que não existem naquele LGBTI+, o mais é o que as pessoas quiserem, e começar a inovar sobre operações para alterar, não é verdade? Portanto, já há não só alterações de sexo, como indivíduos que fazem operações para tirar o nariz e transformar-se em monstros com enxertos de córneos na cabeça e sei lá o quê. Mesmo as próprias tatuagens acabam por ter esse, em light, a versão light é o que pega mais sempre, não é? Que é, eu não concordo com a criação. Vou alterar a criação, mas se eu tenho algum defeito, não, mas não concordo com a criação. Eu é que vou dizer como é que eu sou, através de enxertos e sei lá o quê, e de tatuagens e o caraças. Bom, por conseguinte, a ideia é destruir o binarismo e a heterossexualidade. No que toca ao ecologismo, criaram uma narrativa falsa, completamente falsa, de que estamos às vascas de um aquecimento global provocado pelos homens. Primeiro, não é exclusivamente, nem de longe nem de perto, provocado pelos homens. E, sobretudo, é preciso perceber o seguinte: o nível de anidrido carbónico na atmosfera passou de. Agora, ouçam com cuidado, porque as pessoas ouvem mal. Passou de 0,03%. Eu vou repetir: 0,03% para 0,04%. Com menos de 0,02 não há fotossíntese. Morremos todos. Está tudo doido. O anidrido carbónico, o CO2, ou O2C, não sei como é que se diz agora, é obrigatório. É obrigatório. Esta gente está deslocada. O aquecimento global é provocado por os malandros que andam de motocicleta e que andam de trator e que andam de carros a gasóleo. Ai sim, mas a pegada ecológica de um carro elétrico é maior. Cala-te, pá, cala-te. Isto é um negócio. Opa, este careca de merda vem para aqui dizer estas coisas quando isto é um negócio. Estás a estragar o negócio aos homens, pá. Pois é. Pois é. É um negócio. Mas isso já ninguém fala. O lítio. Não, cala. Pronto, muito bem. Então, e depois é curioso porque dá a ideia, eu tenho a certeza, não é assim, que o nosso futuro complicado que aí vem vai depender de uns aquecimentos de uns aquecimentos naturais que não têm nada a ver com os homens, que Deus Nosso Senhor castiga. Um deles é o flare solar, os flares solares, não é verdade? As emanações de plasma solar que têm aumentado. O céu está numa fase de convulsão e que atingem os planetas todos, designadamente a Terra. Também passa por uma alteração na rotação do núcleo de ferro e níquel do centro da Terra, uma alteração da própria, enfim, do próprio eixo da Terra, que é possível se houver alguma convulsão catastrófica, que eu penso que vai haver, mas é seguramente provocado, por exemplo, por vulcões que ninguém controla. Nós temos neste momento, vão ver as notícias, a possibilidade de ver rebentar um vulcão subaquático junto da Grécia,
ao pé da ilha do atolo, que era aquilo de Santorini, bom, com efeitos catastróficos. Catastróficos. Já houve mais de 1000 tremores de terra. Como já houve mais de 200 num dos maiores vulcões da Itália. Eu tenho andado a alertar isto aos meus alunos há 20 anos que alerto, chamado Campi Flegrei. Como está a acontecer com o enorme complexo tectónico e vulcânico norte-americano, cujo vulcão mais importante é em Yellowstone, cujo parque foi impedido de ter visitantes. Mas disto ninguém fala. Não, não. O aquecimento global é provocado por esses filhos da mãe que andam de carros a diesel e que andam... Ai, não é pelos incêndios. Não é pelos incêndios. Não, isto não é incêndios não, porque temos que começar a criminalizar pessoas e é melhor disfarçar. Portanto, a poluição que deu os incêndios que destruíram Los Angeles e que derreteram Hollywood, com grande pena minha, que eu estou a chorar, já viram? Estou a chorar que tenha derretido aquilo tudo. Foi por causa do aquecimento global nosso, das motocicletas e das bufas do gado, não é? E é com isto que o senhor presidente Trump, que é um doido de manicômio, que deve ter sido enviado pelo Altíssimo para chocalhar esta porcaria toda, está pura e simplesmente a pôr fim na terra dele. Para começar, oficialmente só há 2 sexos e o resto leva tudo um chute nas nalgas. Portanto, vamos ter um problema grave daqueles infiltrados nos exércitos e nas polícias. Nós agora queremos pôr. Nós estamos a querer pôr agora. Mas Portugal anda sempre 30 anos atrasado, portanto não se admirem. O que é facto é que esses senhores vão ter, porque têm que optar entre ser homens e mulheres. É uma chatice. Tirou as pseudo-mulheres, que são homens disfarçados, do desporto feminino. Azar. Destruiu, e vai destruir ainda mais, a narrativa woke que está infiltrada no ensino. E, portanto, começou uma guerra cultural dramática, catastrófica, em que a desertificação é tão grande e tão rápida, porque ele não para, tim, 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 que dificilmente vai voltar ao mesmo. Não é? American Black Lives Matter. Está bem? Os gajos estão a pôr na rua blacks e sem ser blacks vai tudo. Xeré clandestino, rua, deportação. Mais deportação. Mais deportação. Mas coitadinhos dos que vêm bater à porta da fronteira, proíbo, vou fortalecer as fronteiras, vou fortalecer esta coisa toda. A loucura, digamos assim, é de tal maneira avassaladora que já nada vai ficar inteiro, já nada vai ficar igual. Acabou, meus senhores. Isto agora pode se tornar ainda mais, mas o processo dificilmente vai ser rearrumável, porque quem vier... A destruição da USAID, aquela agência federal, em que ele diz, eu no fim vou poupar $1 trilhão aos americanos, que dava milhões para as coisas, para vender, para dar preservativos não sei aonde, para ajudar a criar partidos gay na Índia, para não sei o quê. Era insânia completa. Insânia completa. E temos, vá lá, um multimilionário, também não é muito afinado da tola, mas é multimilionário, o homem mais rico do mundo, a destruir cientificamente, matematicamente, destruir a organização gay infiltrada no enorme potentado norte-americano. E é isso que os lixa, é isso que os lixa, é isso que os lixa. Portanto, abriu-se uma nova época de remissão desta fase sinistra a um futuro diferente. Vamos lá ver se é convulsiva. Eu continuo na minha, eu continuo a perguntar-me a mim próprio como é que é possível que este senhor tenha conseguido ser presidente. É mesmo, deve ser
uma ajuda celeste, porque não estou a ver que ele não fosse assassinável. Não estou a ver que eles tentaram várias vezes. Como é que ainda não foi morto? Uma das razões porque ele não é morto, penso eu, tem a ver com o Vance. É que, de repente, surge um príncipe herdeiro norte-americano, que é o Sr. Vance, vice-presidente, que é melhor ainda do que o próprio e é mais consistente do que o próprio Trump em termos de convicção, fundamento e de idade, porque é um jovem, não é? É um jovem com uma família simpática, bonita, normal. E, portanto, e não tem medo, porque a gente já viu pelo discurso que ele fez a destruir a Europa, a destruir o wokeismo da Europa, que me deu um consolo enorme, enorme, ver a cara daquela Van der Leyen podre de raiva. Ai, que bom. Não há dúvida que há coisas que vale a pena, não é? São consistentes. Mas aqui tem. O wokeismo foi uma boa tentativa subversiva através da escola, através das igrejas, através do Estado, através disto tudo, que agora está em fase de explosão e de declínio, o que não significa que ainda não faça barulho, faz, enquanto lá houver, por exemplo, esta maioria de próceres dentro das igrejas, ele vai continuar a fazer moça, mas a sua destruição já está à vista desarmada. É uma questão de pouco tempo. Muito obrigado e muito boas tardes.